o Dr. Francisco Mendonça, que é advogado, e a gente vai bater um papo com ele num assunto que é importante para todo mundo, né? Todo mundo, ó, você aí, preste atenção em casa. A pesquisa 2021 Endividamento da Serasa, em parceria, analisou o endividamento da população no Brasil nos últimos 12 meses e reuniu dados do perfil dos endividados. Segundo o levantamento, o desemprego responde por 30% dos casos de endividamento no país, 9% alegaram falta de controle, 11% emprestaram um nome, 3% tiveram atraso no salário, 5% relataram problemas de saúde, 7% alegaram compras de alimentos no dia a dia e 35% foram incluídos em outros motivos, como cobrança indevida, fraudes ou golpes. O fato é que nós temos muita gente endividada. E o doutor Francisco Mendonça, que é um advogado especialista nisso, vai conversar conosco aqui. Doutor Francisco, muito bom dia para o senhor e já vou emendando uma primeira pergunta. Quando uma pessoa pode se considerar em situação de endividamento? Bom dia. Bom dia, Tegrande, bom dia, Kevenato, a todos que nos acompanham. Agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui nessa manhã. Os sintomas de endividamento são diversos. Às vezes eles podem ser isolados, às vezes eles podem ser combinados. Mas, via de regra, quando já se está utilizando limite de cheque especial combinado com cartão de crédito, mais créditos parcelados, isso indica que existe endividamento em curso. Outra questão é que quando a renda não tem uma sobra pelo menos de 15% do valor recebido, a gente pode caracterizar que isso pode estar em curso de endividamento também. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: o endividamento, ele é um efeito, ele não é uma causa, né? E muitas das vezes o ponto central da questão é que o endividamento é causado quando se gasta mais do que se ganha. Então, nesse ponto tem que se ter muito controle orçamentário, muito controle com despesas, para que não haja esse descompasso que acaba sempre desembocando num empréstimo, num cartão de crédito, num cheque especial, num crédito parcelado, que acaba potencializando e deixando a situação cada vez mais grave. Doutor Francisco, o negócio é o seguinte: existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, o mercado americano e o mercado brasileiro. No mercado americano, quanto mais dívida o cara tem, mais dinheiro ele recebe. Por quê? Porque partem os americanos do princípio que o camarada, para sair do atoleiro, ele precisa de dinheiro. Aí sim, se ele receber esse dinheiro, ele consegue respirar, ele compra, o mercado vai funcionar, vai andar e, obviamente, todo mundo ganha. É diferente aqui. Aqui o camarada que deve, a primeira coisa que faz é botar o nome dele no Serasa, CEPOC, por aí afora, e ele perde todos os créditos. Ou seja, ele sabe quando que ele vai voltar a ter grana, dependendo da situação, no dia de São Nunca, né? Aliás, o dia de São Nunca existe, que é o dia 2 de novembro, que é dia de Todos os Santos, então tem um santo lá que é o São Nunca. Então nem no dia de São Nunca esse cara vai conseguir resolver o problema. Isso não contribui, a falta de crédito não contribui para que o endividamento seja cada vez mais grave na sociedade brasileira. E não é meio burrice isso? Quer dizer, a ideia de tirar do cidadão o direito dele consumir para fazer a economia andar? É preferível fazer a estagnação do processo econômico, doutor? Olha, essa questão que você coloca, ela é de altíssima complexidade. Eu vou tentar pontuar várias questões para a gente avaliar. Se a gente for comparar o mercado de crédito nos Estados Unidos com o mercado de crédito no Brasil, nós vamos
entender, como você mesmo disse, que a liberação de crédito nos Estados Unidos é completamente diferente da do Brasil. Mas aí eu te coloco um ponto muito importante. Qual é a taxa de juros cobrada nos Estados Unidos e qual é a taxa de juros cobrada no Brasil? Então, o endividamento no Brasil, ele tem crescimento exponencial. Nós temos uma questão em relação à taxa de juros que ela tem que ser discutida de forma mais profunda. Voltando lá no passado, né, nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York lá em 1929. Então, o que aconteceu? Os bancos pararam de emprestar dinheiro. Essa crise da quebra da Bolsa desencadeou uma crise mundial à época. E nessa época, o Brasil, logo depois, 2 anos depois, estabeleceu a lei de usura. Exatamente porque, como os bancos se retraíram para financiar as empresas e emprestar dinheiro para as pessoas físicas, cresceu-se a figura do agiota, que é aquele sujeito que vai emprestar dinheiro com altíssimas taxas de juros. Para poder proteger essa situação, e isso estava de forma desmedida, foi criada a lei de usura. E essa lei de usura, embora ela seja lá da década de 30, ela é uma lei que está em vigor no ordenamento jurídico. E o que estabelecia a lei de usura? Que os juros não poderiam ser superiores a 1% ao mês, ou seja, 12% ao ano, e que ali estava proibida a capitalização. Então, esse era o contexto na década de 30. Com a evolução, com as mudanças sociais, e principalmente a partir da década de 90 para cá, o que aconteceu? Os bancos que têm um lobby fortíssimo em Congresso Nacional, no Superior Tribunal Federal, começou a ter ações que fizesse com que a lei de usura não seja aplicada aos bancos. Então, se você pegar os juros legais que são estabelecidos na Constituição Federal de 12% ao ano, eles não se aplicam às instituições financeiras. Da mesma forma, a capitalização de juros passou a ser possível também. Tudo isso através de medida provisória e da própria jurisprudência do STJ, que passou a permitir isso. Então, veja bem, o crédito é importante para fomentar a economia, não há dúvida em relação a isso. Mas nós temos que ter uma sociedade educada para o crédito, porque você tomar um empréstimo, um cheque especial pagando 8% ao mês, isso vai dar mais de 200% ao ano. Cartão de crédito nem se fala. Então não há um equilíbrio entre a oferta de crédito e a taxa de juros. Então esse endividamento crescendo de forma exponencial, ele não permite que essas dívidas sejam pagas. Resultado disso é essa inadimplência. Uma outra observação importante é o seguinte: o mercado norte-americano ele é regulado em relação ao crédito totalmente baseado no comportamento do devedor. Ele toma crédito, paga o crédito e ele vai crescendo em credibilidade e cada vez mais ele pode fazer isso. Mas ele consegue linhas de crédito com juros extremamente baixos, completamente diferente do que acontece no Brasil. Então, se nós tivéssemos uma demanda de crédito, o crédito é importante, é fundamental para o desenvolvimento econômico, mas não nos patamares de taxas que o Brasil, que os bancos e as instituições brasileiras cobram. Beleza. Zé Fernando tá com a gente? Zé, doutor Francisco Mendonça, para você, pode fazer a pergunta aí sobre endividamento. Vamos lá. Doutor, bom dia, né? Seja bem-vindo. Bom dia. O que está na minha conta no banco é meu, né? O que está na sua conta é seu. Quando existe o erro do banco, eu estou diante de um caso clássico aqui. O Banco Santander, a filial dele, o Banco Santander é uma organização
muito forte na Espanha, né? E tem filial, obviamente, no mundo inteiro. E tem aqui também, né? Em Londres. E o Banco de Londres duplicou o pagamento de 2 mil clientes, feito para 75 mil contas. Isso gerou um prejuízo para o banco, que ele acabou depositando na conta de muita gente, de 130 milhões de libras esterlinas, ou seja, 150 milhões de euros. Basta fazer a conta, multiplicar aí por 6,70, 6,90, que deve estar o euro aí, se você acha quanto que dá isso em real. Eu sou obrigado a devolver esse dinheiro, doutor? Olha, eu entendo que sim, porque o dinheiro não é seu. Se o banco tivesse debitado... Eu também não pedi para depositar para mim. Mas aí eu acho que a gente, dentro do direito, a gente tem que fortalecer o princípio da boa-fé. Se o banco tivesse debitado um dinheiro da sua conta que não poderia debitar, ele teria que devolver. Se ele creditou um valor indevido na sua conta, eu entendo que você tem que devolver. Eu acho que é uma questão de boa-fé. Agora, é lógico que, juridicamente, pode-se alegar que ele deu aquilo liberalmente, ou existem aí regras processuais, por exemplo, por analogia, se você receber um cartão de crédito na sua casa sem pedir, o banco é obrigado a te indenizar até com danos morais, porque você não pediu aquele cartão. Apesar que, na trincheira que eu milito, eu sempre sou desfavorável ao banco, porque às vezes... Aí a gente vai entrar mais ou menos na lei do Robin Hood, né? Daquela que tira do mais rico para dar para o mais necessitado. Mas pode-se devolver esse dinheiro, pode-se criar uma situação que o banco depositou aquilo liberalmente e é um erro do banco e não há como devolver. Mas eu entendo, Renato, que pelo princípio da boa-fé, cada um tem que ficar com aquilo que é seu e não do outro. E aqui tá um fuzuê danado, que muita gente achou que era um brinde de Natal, que era um bônus de Natal, e acabou passando a mão no dinheiro rapidinho. Vai dar uma discussão jurídica enorme, né? Vai dar uma discussão de, eu não pedi o dinheiro, você colocou o dinheiro na minha conta, é meu dinheiro. Mas assim, pessoalmente, eu entendo que o princípio da boa-fé tem que prevalecer. Valeu, doutor. Obrigado. Doutor Francisco, tem uma coisa que o senhor falou agora que eu acho muito importante, né? Todas as vezes que o contribuinte, que a pessoa comum, né, o cidadão a pessoa física entra contra o banco por conta de grandes financiamentos, etc. e tal, ela ganha parada. Ela ganha parada na justiça e isso ninguém conta, né? Ninguém conta, porque existem várias taxas, né? O banco, ele cobra a taxa do banco, só que o governo só reconhece a taxa Selic. Então são coisas diferentes. E normalmente a taxa do banco não é igual à taxa Selic, a gente sabe disso, que o banco cobra 10, 20 vezes mais. E aí, na hora que vai para o juiz dá ganho de causa para o cidadão. Como é que dia, em que momento nós vamos ter um certo equilíbrio nessa conta aí, doutor? De grande, deixa eu colocar algumas coisas que são fundamentais nessa questão. Na verdade, as decisões judiciais, na sua grande maioria, são favoráveis aos bancos e não às pessoas e às empresas. A jurisprudência tem sido desenhada cada vez mais favorável aos bancos. Então, uma ação revisional, ela acaba sendo um componente que vai levar a uma negociação, mas ela em si só não tem se demonstrado um instrumento suficiente na redução das dívidas. Em relação às taxas de juros, como funciona isso no nosso mercado hoje? Nós temos uma situação que é diferente da maioria da parte do mundo. Nós temos 80% do dinheiro que circula na economia brasileira, ele está na mão de 5 bancos. Ou seja, esses bancos, eles têm a liberdade de estabelecer as taxas que eles vão cobrar mensalmente. Esse e os demais bancos, mas a concentração é muito grande.
Quando o banco cobra essa taxa, o Banco Central faz uma apuração que é chamada taxa média de mercado por cada modalidade de empréstimo. Então, o banco, embora ele tenha uma liberdade de cobrar juros, ele não pode cobrar os juros que quiser baseado nessa taxa média de mercado. A Selic não entra nessa história. A Selic ela é uma base para geração de inflação, de taxas de juros de banco, mas ela não é referência para dizer que aquele banco está sendo cobrado, que esse juro está sendo cobrado. Então, a Selic não é o parâmetro. O parâmetro é a taxa média. Quando você vai para a justiça para discutir uma taxa de juros de um contrato, o que acontece? Existem magistrados que vão entender, vamos colocar um caso concreto. Eu contratei um empréstimo a 2%, enquanto a taxa de média de mercado é 1%. Então, teoricamente, a taxa média do mercado está 100% acima, ok? Existem juízes que vão entender que isso é abusivo e existem juízes que vão entender que isso não é abusivo. Então, existe hoje, de certa forma, entre aspas, uma distorção, uma ditadura das decisões judiciais em relação a isso. Então, como que o consumidor e as empresas podem reduzir essas dívidas bancárias? Através da redução dessa taxa de juros, baseadas na taxa média, não na Selic, e sempre atrelada a uma interpretação judicial que varia de caso para caso. Então, o sistema funciona da seguinte forma: a empresa ou pessoa física começa um relacionamento bancário. Neste primeiro momento, o banco vai oferecer valores de limite menores com taxas de juros maiores. Esses limites são aumentados no decorrer do tempo, até que, quando se estabelece uma situação de endividamento, o banco começa a renegociar essas dívidas com prazo mais longo e taxas de juros mais baixas. Porque quando isso chegar no Poder Judiciário, a situação vai estar dentro de um padrão legal de taxas de juros e o banco vai ter um êxito na execução desses títulos, ok? Agora, o importante é que todo relacionamento bancário pode ser revisto nos últimos 10 anos. Então, todas aquelas abusividades que aconteceram no início do relacionamento, elas vão poder ser compensadas na dívida atual. Agora, como a gente fecha essa equação? É aquela história, né, do biscoito Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Se eu tenho taxas de juros altas e abusivas, eu vou ter mais inadimplência. Se eu tiver taxas de juros mais baixas e menos abusivas, eu vou ter menos inadimplência. A inadimplência está intrinsecamente ligada à exorbitância da taxa. Então, o banco, ele vai entrar, ele vai ofertar dinheiro no mercado, porque nós temos o crédito no Brasil, ele não é pequeno, ele é alto, só que ele é caro. Então, ele vai ofertar, então ele vai ter uma massa de recursos com taxas abusivas, com juros abusivos, com venda casada, com uma série de irregularidades, e que no final das contas, em relação àquilo que é demandado na justiça e em relação àquilo que ele acabou efetivamente recebendo, a conta acaba sendo satisfatória. Tanto é que é uma análise bem simples. Nós estamos vivendo um momento de altíssima inadimplência, como os dados aí da Serasa comprovam, e os bancos já estão com os mesmos lucros da época da pandemia. Ou seja, é uma conta estranha de se fechar. Por que os lucros são tão altos com uma inadimplência tão alta? Se eu tenho um banco e a inadimplência é altíssima, o natural seria que eu tivesse uma queda da lucratividade. Pelo contrário, essa lucratividade vem crescendo cada vez mais. Ou seja, por que isso acontece? Pela elevada taxa de juros, pelas abusividades dos contratos, por todo esse contexto que envolve o sistema financeiro no Brasil. E aí vem a pergunta, né?
Uma pergunta que o mundo faz aqui, o mundo brasileiro faz. Como é que a gente vai resolver isso? Enquanto nós tivermos sobre o poder dos bancos, muito dificilmente nós vamos ter isso resolvido. É uma coisa muito séria, né? Infelizmente, nós temos que aguentar isso. Enquanto nós estivermos na mão de banco, a gente vai sofrer muito, né, doutor? É mais ou menos por aí, né? Quer dizer, enquanto Exatamente os bancos isso. tiverem essa força, meu amigo, não adianta nada qualquer política para acabar com o endividamento. Me lembro do Ciro. Ciro, na campanha de 2018, ele falou, vou tirar todo mundo do Serasa. É uma brincadeira de mau gosto, porque não tem jeito. É por isso que ele não ganha, ele fica preocupado por que ele não ganha. Esse tipo de situação não dá para resolver. Por quê? Porque, na verdade, aí tem a força do banco em cima da parada. O Claudinei está perguntando para o senhor se salário pode ser penhorado. Não, nenhuma verba alimentar pode ser penhorada. Agora, o que acontece, né? Nós temos um sistema legal e o nosso direito é chamado de direito positivado, né? É aquilo que está na lei. E, na verdade, a jurisprudência, as decisões dos tribunais superiores, elas vêm dando decisões que muitas vezes são contrárias à lei positivada, né? Então, nós temos, na verdade, um sistema misto. Agora, vamos colocar o que acontece na prática em relação a salário. Hoje, o juiz, num processo judicial, quando ele vai estabelecer uma penhora, ele faz isso de forma online. E ele acaba penhorando todo e qualquer recurso que exista na conta corrente daquele devedor. Se, porventura, for penhorado um valor que for de verba salarial, esse valor vai ser desconstituído da penhora. Mas, para isso acontecer, vai ter que ter uma medida judicial, vai ter que ter um pedido de desbloqueio desses valores e, via de regra, isso pode demorar até mais do que 30, 40 dias em algumas situações. Então, você imagina a pessoa que está com um problema de dívida, ela tem o salário dela penhorado, vai conseguir desbloquear aquele salário, né? E a hora que ele desbloqueia esse salário, de repente passou 30 dias. Como é que ela faz com as contas do mês? Sendo que os magistrados têm, inclusive, a opção de não bloquear conta salário, mas acaba sendo penhoradas todas as contas. Aí eu vou pela jurisprudência. A lei diz que verba salarial é impenhorável, mas a jurisprudência já tem algumas decisões em que até 30% do salário possa ser penhorado, de acordo com a receita que tem. Por exemplo, uma pessoa que tenha um alto salário, 20, 25 mil reais, ela pode ter 30% desse salário penhorado. Isso está na lei? Não está na lei, mas a jurisprudência tem acatado. Mas, em regra, verba salarial não pode ser penhorada. Isso aí é uma coisa brava. Eu posso dizer na pele, houve um erro no meu caso, e até hoje, faz só 7 meses que nós estamos lutando com ganho de causa de juiz. E tem um que também está nessa mesma situação que eu, Galvão Bueno, que também teve um erro e penhoraram a grana de salário dele. Bom, mas ele tem muito, né? Eu não tenho, ele tem. Mas fica por isso mesmo. Doutor Francisco, muito obrigado pela participação no programa. Foi um prazer enorme falar com o senhor. Muito obrigado mesmo, viu? E a gente vai chamá-lo para outras oportunidades, porque o pessoal realmente tem interesse nesse assunto. Muito obrigado, viu?